Fala galerinha, professor Daniel Sena, trazendo para você aqui mais uma sacadinha que eu pedi pra galera perguntar, né? Porra, o que é o maior desafio que você tem quando você estuda para concurso? Então nós vamos ter uma série de vídeos falando desses desafios e um dos desafios que mais apareceram foi falta de dinheiro. E aí, como que será que a gente vence esse desafio da falta de dinheiro? Antes de falar precisamente de como superar esse desafio e estudar, eu gostaria de contar uma coisa sobre a minha vida que talvez pouquíssimos de vocês saibam ou tenham algum relato nesse sentido. Então, eu tive uma vida de certa forma confortável, mas não confortável no sentido de tinha tudo que eu queria. Só para você ter ideia, quando eu era mais criança eu nunca tive nem videogame. O primeiro videogame que eu comprei foi para o meu filho. Só para você ter noção, eu tinha uma vida confortável porque eu estudava em boas escolas, eu morava num lugar massa em Brasília, meu pai tinha um carro, meu pai tinha empresa, a gente tinha imóveis, cara, tudo massa, mas eu nunca tive luxo. Então tudo que eu queria ter além daquilo que era o básico necessário, eu tinha que buscar alguma forma para obter aquilo. Então desde moleque eu sempre trabalhei, e isso talvez você não saiba, mas eu trabalho desde 1987. O meu pai, eu acho que eu tinha 8 anos, né? Meu pai tinha uma loja de autopeças em Brasília, Dibra, talvez os pais de alguns de vocês de Brasília possam lembrar dessa loja, né? E nessa loja eu trabalhava dando apoio para o meu pai depois que eu saía da escola, na parte de estoque, organizando caixa, levando, arrumando. E depois desse período, eu sempre trabalhei nas lojas que meu pai tinha. Meu pai montou material de construção, eu trabalhei nesse material de construção também, vendendo como balconista mesmo. Então eu ia para a escola de manhã e à tarde eu trabalhava como balconista. Depois desse período, quando eu tinha uns 15 anos, eu precisava de uma grana extra, eu entrei de férias, eu trabalhei numa serralheria. Serralheria, sim. O que eu fazia? Cortava ferro, entortava ferro para fazer grade de portão. Tem um prédio lá em Sobradinho lá que eu tenho muito orgulho de ter ajudado a montar todo o cercado de metal daquele prédio lá. Depois disso, nós mudamos para João Pessoa e eu trabalhei com meu pai. Meu pai montou uma fabriquinha, uma pequena fábrica artesanal em casa de gelo de água de coco. E sabe o que eu fazia? Eu fazia exatamente a produção desse gelo. Então, eu e meu pai, só nós dois trabalhávamos na fábrica. A gente abria o coco, tirava a água do coco, jogava o coco fora. Todo um trabalho manual. Então eu passava toda a minha tarde trabalhando, vendendo gelo de água de coco. Depois voltamos para Brasília, meu pai montou uma autopeça novamente, eu voltei a trabalhar com ele. E depois que eu trabalhei com meu pai, eu só parei de trabalhar com meu pai com 18 anos, quando eu passei no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal e fui ser policial militar e me tornei servidor público. Então muita gente tem uma leitura completamente equivocada da minha vida. Eu tive uma vida com acesso às coisas mais importantes, mas eu nunca tive luxo e eu nunca tive mesada. Nunca. Não tenho ideia do que é isso na minha infância. Então todo o dinheiro que eu tinha para fazer coisas minhas, eles eram conquistados à medida que eu fazia algo para conquistá-los. Então eu fui educado e essa foi uma educação muito importante para mim. Hoje eu reconheço com profunda gratidão e com profundo valor essa forma como meu pai e minha mãe conduziram, né, a minha formação como ser humano, né? Eu sempre trabalhei para conquistar as coisas que eu queria conquistar e que não era o básico que meu pai podia me oferecer naquela época lá. E por que eu estou contando isso para você? Porque, eu nunca ganhei nada na vida. Todas as coisas que eu obtive na minha vida foi muito trabalho, muito suor. E, muito trabalho mesmo. Eu trabalho desde 8 anos de idade. E para ter um dinheirinho para ir no McDonald's na época que eu era criança, eu trabalhava, cara, no horário oposto da escola. E quando eu terminei a escola, eu não fiz faculdade. Eu fui fazer concurso porque eu precisava de grana, porque na época eu já tinha filho, alguns de vocês sabem da minha história. Eu fui pai muito cedo, com 16 anos de idade. Então eu sempre tive muitas responsabilidades de adulto. E dentre elas, eu trabalhei desde que eu tinha 8 anos de idade. Continuamente. Eu sempre trabalhei. E como eu sempre trabalhei, quando uma pessoa olha para mim e fala assim, eu não sei o que eu faço, estou sem dinheiro, na minha cabeça vem de uma forma assim, muito simples. Por que você não trabalha? Mas qual que é o grande problema?
é que a maioria das pessoas que não trabalham, elas não querem trabalhar em coisas que elas não estão a fim de trabalhar. Gente, eu nunca sonhei em ser serralheiro. Eu fui serralheiro porque aquela era a oportunidade que tinha para mim quando eu tinha 15 anos de idade. Eu nunca sonhei em ser balconista de uma loja de autopeças, muito menos de uma loja de material de construção. Mas naquele momento era a oportunidade que eu tinha para conquistar as coisas que eu queria conquistar. E às vezes a gente deixa toda essa impressão social do que é valor, do que é sucesso, invadir a nossa mente e a gente começa a criar limitações do tipo: ai, não tenho emprego, eu não consigo trabalhar. Exatamente porque você não quer trabalhar naquelas coisas que estão dando para você uma oportunidade. Ai, Daniel, mas eu não quero ser gari. E qual que é o problema de ser gari? Alguém tem que ser. E qual que é o problema disso? Ah, mas eu não gosto. Então beleza, então você se qualifica, faça algo diferente para você ter um trabalho diferente. Agora, reclamar que você não tem dinheiro para estudar, no primeiro momento, e a primeira coisa que eu preciso dizer, isso é no mínimo ser pessimista. E aqui eu vou me arvorar das palavras do Mário Sérgio Cortella, que é um dos filósofos e pensadores que eu mais admiro e me influencia demais. O pessimista, antes de tudo, ele é um vagabundo. E por que ele é um vagabundo? Porque como ele não acredita que aquilo é bom, que vai dar certo, ele já nem se esforça. Ser otimista exige esforço e muito esforço. Acreditar, lutar, trabalhar, tem que estudar, tem que acordar cedo. Isso exige esforço. E uma boa parte das pessoas que reclamam que não têm oportunidades é porque elas não querem se esforçar. Elas querem algo de graça. Porque receber de graça, receber bonificação, receber presente é muito mais fácil do que você lutar pelo aquilo que você quer. Então, se você quer vencer na sua vida, eu acho que a primeira coisa que você tem que mudar é a sua forma de enxergar toda essa perspectiva, deixando de ser pessimista, que é um verdadeiro vagabundo, e tornando-se otimista e buscando a oportunidade onde ela aparecer. No primeiro momento pode não ser a oportunidade perfeita, mas ela vai ser um trampolim para você conquistar outra oportunidade lá na frente. É isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, todos os dias, cara, e eu sei que todos os cursinhos podem falar a mesma coisa que eu vou falar agora. Todos os dias alguém manda pra mim uma história super triste, dizendo: olha, é foda, minha vida tá foda, eu não tenho dinheiro, eu não tenho pai, não tenho mãe, como é que eu faço para estudar para concurso público? Cara, a quantidade de conteúdo gratuito para concurso público que existe hoje na internet, precisamente no YouTube ou nas demais redes sociais, é algo que está totalmente além daquilo que você precisa para passar em concurso público. Eu te garanto isso. Ninguém precisa comprar um curso para estudar para concurso público. Ninguém. Curso é coisa que você tem de hoje. Antigamente, se estudava para concurso público, o material que tinha. Então, ao invés de você olhar com pessimismo o fato de você não ter dinheiro, não conseguir comprar um curso e por isso você não estuda, por que você não começa a concentrar o teu foco, a tua atenção em buscar alternativas que não precisem gastar esse dinheiro? Por que realmente, para você passar em concurso, você precisa ter que comprar curso? Se você pode comprar, compra. Você vai ter uma forma otimizada, um atalho, algo redondinho para você. Uma solução que vai facilitar a tua vida, ótimo. Tá, e se você não pode? Você já parou para pensar que existe um monte de material e aula gratuita na internet? Ah, mas dá trabalho procurar. Então, para você ter sucesso e passar em concurso público, antes de tudo, você tem que deixar de ser um pessimista, ou melhor, um vagabundo, e se tornar um otimista e começar a procurar alternativas e soluções onde a maioria não vê. Porque concurso público não foi feito para a maioria, eu já falo e sustento isso durante muito tempo. Concurso público é algo em que a maioria jamais estará disposta a fazer o que tem que ser feito. Jamais a maioria vai se esforçar o que precisa se esforçar. Jamais a maioria vai se dedicar, se comprometer da forma como precisa se comprometer para passar. E o seu comprometimento começa quando você para de reclamar da sua situação e começa a focar em soluções para ela. Não tem dinheiro para estudar? Eu garanto para você, você não precisa de dinheiro para estudar. Basta você ter acesso a uma internet. Basta você procurar um material na internet que está gratuitamente disponibilizado lá. Materiais riquíssimos, de extrema qualidade. Basta você conversar com alguém que é um amigo teu que já passou em concurso e falar para ele: pô, tem como você emprestar o seu material? Tem várias formas de você fazer isso. Agora, eu sei que é muito mais fácil reclamar, eu sei que é muito mais fácil pedir de graça, mas guarda uma coisa, o de graça
ele nunca vai te impulsionar da forma como a necessidade te impulsiona. Não tem fator motivador por ser humano maior do que a necessidade. Então, se você necessita hoje, aproveita esse momento em que você está altamente motivado e luta para mudar a tua vida. Porque não existe motivo maior para você estudar para concurso público do que esse. Você está fudido, sem grana. Isso é uma merda. Esse é um ótimo motivo. E esse é o melhor motivo para você estudar para concurso público. Então, Daniel, respondendo a pergunta que muitos me fizeram, como é que eu faço para estudar sem dinheiro? Foque na solução. Tá sem dinheiro? Então para de se preocupar em adquirir cursos. Não compre cursos, adquire os gratuitos. Vai buscar aula gratuita na internet, vai no YouTube, vai nos sites dos cursinhos. Todos os cursinhos que se prezem no Brasil possuem materiais disponibilizados gratuitamente. Eu mesmo, meu canal do YouTube tem uma porrada de aula, estou disponibilizando toda semana várias aulas de Direito Constitucional lá. Você vai estudar uma puta aula de Direito Constitucional lá gratuitamente no meu canal do YouTube. Pronto, meu brother, vai lá e faz acontecer. Para de ficar sentado esperando as coisas darem errado para provar que você estava certo. E levanta a bunda da cadeira e vai contrariar toda a perspectiva da sua história. Vai fazer a diferença, vai na contramão, porque só assim é que você vai mudar a sua vida. Pronto. É assim que se estuda sem dinheiro. Beijo no coração, tamo junto e bora vencer.